Hoje nós vamos falar sobre o perfil masculino no mapa astrológico da mulher, ou o homem ideal na sua versão para você do seu mapa. Você vai me dizer, ué, mas o meu mapa consegue me dizer qual é o tipo de homem ideal para mim? Sim, na verdade esse homem ideal é uma imagem que a gente cria, né? Mas no mapa tem todas as indicações de qual é esse perfil de figura masculina, tá? Que no mapa da mulher ele tanto se refere ao perfil do pai, como nós mulheres enxergamos o nosso pai, e também se refere àquele homem que nós vamos buscar no mundo. Porque em astrologia a gente sempre relaciona figuras masculinas e femininas com as pessoas que fazem parte da nossa história, né? Então a lua reflete como nós enxergamos a nossa mãe, e o sol reflete como nós enxergamos o nosso pai. Aí você vai me perguntar, ué, mas o sol não é o meu signo solar? Sim, o sol é o seu signo solar, sendo que o sol é uma energia latente, tá? E é um comportamento que você está desenvolvendo, né? Mas como o sol é um planeta masculino, assim como outros planetas masculinos são Marte, Júpiter e Saturno, os planetas femininos no mapa são representados pela Lua e pela Vênus. Tem muitas mulheres, eu ouço muitas histórias, inclusive de pessoas que fazem mapa comigo, né? Que às vezes escolheram um parceiro para a vida e tal, e no meio do caminho, né, em algum momento da vida, encontram uma outra pessoa e ela fica dividida. Ué, mas puxa vida, mas eu achei que essa pessoa era a pessoa ideal para mim, e aí outra pessoa tem um perfil também parecido, ou então ele me chamou a atenção por outros motivos. Isso tudo são características que a gente vai encontrar nos planetas masculinos do mapa da mulher, tá? E assim como a Lua e Vênus, por serem planetas femininos em geral, os homens projetam aquelas energias femininas nas mulheres da sua vida, a mãe, a namorada, a esposa, as namoradas, né? Ninguém tem uma namorada só, normalmente, né? Todo mundo namora bastante antes de casar, a maioria das pessoas, algumas não, né? Conhecem, já encontram a sua alma gêmea lá no início da juventude, casa e fica junto o resto da vida. Mas na grande maioria das pessoas, namora vários. E quando a pessoa tem muita dificuldade de encontrar a pessoa certa, tá? Você pode apostar que o perfil masculino no mapa dessa pessoa, dessa menina, é um perfil mais complexo, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que isso se dá. Primeiro, eu falei que tem os planetas masculinos, então a gente vai analisar o signo solar e as condições desse sol, tá? Como é as condições desse sol? O planeta, né? A gente em astrologia diz que o Sol é um planeta, não é, assim como a Lua também não é um planeta, astronomicamente falando, mas em astrologia são considerados planetas. Eles recebem aspectos de outros planetas. Então, quando você tem o Sol fazendo um aspecto, seja ele um aspecto fluente, tá? De trígono sextil, ou um aspecto tenso de quadratura ou oposição, e uma conjunção que pode ser, dependendo dos planetas envolvidos, pode ser um aspecto fluente ou pode ser um aspecto tenso, depende das energias, esse perfil é modificado. Então a gente tem que analisar o Sol, se ele está fazendo aspecto para outros planetas, que planetas são esses, o Marte, que também é muito importante, o planeta Marte, ele reflete o perfil do homem que te atrai sexualmente falando, tá? Então é assim, o Marte do seu mapa, por signo, e os aspectos que ele faz com outros planetas do teu mapa,
eles vão refletir o perfil de homem por quem você se atrai sexualmente, tá? Aquele que que você olhou e falou, meu Deus, né? Dá aquele reboliço dentro de você, né? E o Sol é a personalidade como um todo, tá? Além disso, a gente vai olhar também a casa 7, porque é sempre na casa 7 que a gente encontra o outro, né? Assim como a casa 1 reflete como você se coloca no mundo, como você se apresenta no mundo, como as pessoas te veem, a casa 7 representa o outro. Então, como é esse outro na sua vida? Então, o signo da casa 7, os planetas que estão na casa 7. Então, só para dar um exemplo, tá? Porque se vocês não entendem muito, conhecem pouco ainda de astrologia, eu tô falando, vocês não estão entendendo do que eu tô falando, tá? Então, eu vou começar a dar exemplos para vocês começarem a se localizar, tá? Por exemplo, a casa 7, como eu falei, ela é o outro. Se você tem um Saturno, por exemplo, na casa 7, tá? O outro é sempre uma pessoa mais responsável, mais comprometido, mais, às vezes, um pouco rígido, pode ser muito rígido. E a casa 7 é a casa do casamento. Então, você vai se comprometer com uma pessoa que depois de casado vai ser assim, tá? Então, que ele vai se preocupar em te dar uma estrutura, em te dar uma vida mais confortável e tal, mas é também uma pessoa menos carinhosa, menos amorosa, menos efusiva, digamos assim, né? Por outro lado, se você tem um Plutão na casa 7, o outro, né, aquela pessoa com quem você vai se casar, na casa 5 a gente namora, na casa 7 a gente casa, tá? Então, a pessoa com quem você vai se casar, né, com o Plutão lá na casa 7, um homem muito mais dominador, mais controlador, manipulador às vezes. Ele vai fazer tudo para não te perder, mas ele pode até te sufocar um pouco tentando controlar demais a sua vida, tá? E ele vai... Agora, depende da personalidade da mulher também. Se a mulher tem uma personalidade que é mais... que ela quer esse tipo de coisa, se ela está em busca desse tipo de coisa, vai ser casamento perfeito, entendeu? Assim como a gente viu na outra live que nós estávamos falando dos signos mais amorosos, e a Paula comentou... Ela é Leão e o marido dela é Libra. Eu falei, nossa, é um casamento perfeito, teoricamente, né? Sem analisar o mapa completo dos dois e sem fazer um mapa de sinastria dos dois, que seria uma análise completa. Mas são dois signos que colocam o amor em primeiro lugar. Então, para eles, estar num relacionamento é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se as duas pessoas pensam dessa maneira e estão juntos, aquilo vai se manter, porque eles fazem questão de estar num relacionamento e o Libra quer agradar o outro, faz tudo para agradar o outro, e o Leão, ele quer ser agradado, quer ser amado, ele ama, ele dá amor para receber de volta. Então, é uma via de mão dupla, digamos assim, é um match perfeito, tá? Então, tem pessoas, né, que, por exemplo, aquela situação que eu falei de você ter um Saturno na casa 7, que dependendo da personalidade, a pessoa vai achar aquela situação perfeita, entendeu? Se ela tem uma personalidade, né, já tem o Sol em Capricórnio, ou se ela tem um Sol em Câncer, que é o signo oposto de Capricórnio, tá? Ela tem um Sol em Câncer e o Saturno na casa 7, o outro tá trazendo a segurança que o Câncer precisa. Então, de novo, dá match perfeito. Esse tipo de composição é que a gente tem que analisar, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que sejam... Eu falei até agora de planetas exteriores, né? Usei
o exemplo do Saturno e usei o exemplo do Plutão. Mas vamos dizer que você tenha, por exemplo, um Urano na casa 7. Isso já dificulta um relacionamento muito estável, tá? Com Urano na casa 7, o outro, né, aquela pessoa com quem você vai se casar, é uma pessoa que precisa de liberdade, que quer estar numa situação confortável e que não seja de forma alguma monótona. Então, você está buscando isso o outro é assim e você de certa forma está buscando isso no outro. Agora, se você tem um signo solar em Sagitário, que também gosta de certa liberdade, com esse Urano na casa 7, de novo, tá dando um match legal, porque os dois estão querendo um relacionamento mais livre, mais, sabe, não gruda em mim não, porque eu quero espaço. Os dois querem espaço, os dois querem liberdade, os dois querem novidade. Urano quer muita novidade, tá? Muita novidade. Então a vida não pode cair na monotonia, porque o Urano vai se mandar rapidamente. Esse Urano às vezes pode indicar, tá, que o casamento não vai ser uma coisa, dependendo da personalidade dos dois, dependendo desse mapa, esse casamento pode não durar muito, porque o Urano, assim como o Saturno, são dois planetas que têm uma tendência a impor limites e mudar a coisa, quer dizer, o Urano muda de uma hora para outra, tá? Então, assim, ele pode querer cair fora. Para você manter um relacionamento, né? Tendo esse Urano na casa 7, das duas umas, ou você, que é dono do mapa, menina, dona do mapa, com Urano na 7, e um Sol em Sagitário, possivelmente vai casar mais de uma vez. Se a gente inverter as posições, um Sol em Aquário e o Júpiter na 7, o Júpiter na 7, ele costuma ser um indicador de que o outro, ou você vai ter muitos relacionamentos, tá? Porque o Júpiter fala de quantidade, de muitos, de variedade, ou o outro vai ser a pessoa que tem muitos relacionamentos. E aí, assim, não é o exemplo da pessoa mais leal e compromissada, tá? É aquele que pula cerca de vez em quando ou que pula cerca com frequência, tá? Então, o Júpiter de casa 6 tem um certo perigo aí nessa história, né? Agora, em questão de perfil masculino, tá? Então, a gente falou, quando você coloca um Júpiter na casa 6, né? O mapa da mulher tem um Júpiter de casa 6. O Júpiter também o Júpiter na mitologia, ele é a representação do deus Apolo. E se vocês estudaram alguma coisa de mitologia alguma vez na vida, se você já ouviu falar do deus Apolo, você vai saber que Apolo é o deus da beleza, né? Então, ele era o garanhão do Olimpo, né? Fora Zeus, que casava não, né? Tinha filho com todas as deusas e com todas as mortais, né? Zeus era o pai de todo mundo, porque se você for estudar a mitologia, ele era pai de Deus e o mundo, porque realmente ele pulava cerca e ele, enfim, pulava cerca nada, né? Ele tinha a esposa dele, mas ele teve muitos casos e teve filhos com muitas deusas e com muitas humanas, né? E aí os filhos eram semideuses. Mitologia é bem assim. Então, mas Apolo era aquele homem super belo, é o deus da beleza, e era um garanhão, obviamente. Então, quando você tem esse Júpiter na casa 7, uma das características masculinas que você busca no homem é um homem de porte atlético, bonitão. É aquele homem de porte atlético, bonitão, que é esportista, que, enfim, essa é uma das características
desse perfil masculino que você está buscando, tá? Então você tem que pegar todos esses pedacinhos e juntar no seu mapa, tá? Então, por exemplo, qual é o signo solar, né? Então, se o signo solar é Áries, né, você está em busca de um homem e assim você vai dizer, tá, mas o signo solar é o meu signo, então o homem tem que ser parecido comigo, tem que ter as mesmas características que eu, né? Depende, você vai ter que somar todas esses pontos que eu falei. O Sol, a Vênus, a Vênus é no mapa da mulher. O Sol, o Marte, a casa 7, os aspectos formados com esses planetas, e aí você soma isso tudo, faz uma sopa de letrinhas, e aí tá o perfil do homem que você vai buscar a vida toda. E a hora que encontrar, é ele, né? É com ele que você vai ficar, se você conseguir juntar, né? Então tem alguns mapas que você vai ter uma composição, digamos assim, mais simples, tá? Então é um Sol com trígono Júpiter e tal, e a casa 7 com um planetinho, ou não tem nada na casa 7. Então esse perfil masculino vai ser um perfil mais, digamos assim, mais simples e mais, às vezes, fácil de ser encontrado. Se você tem um Sol que faz aspecto para muitos planetas, que você tem um Marte que também faz aspectos para muitos planetas, a lista de desejo, né, o teu wish list para esse perfil de homem perfeito vai ser grande, tá? Então, eu já falei, né, se você tiver por exemplo, um Marte conjunto a Plutão, esse homem tem que ser também poderoso, tá? Ele tem que passar essa sensação de poder, de que domina, de que dá conta, às vezes um pouco até perigoso, tá? Porque um Marte conjunto a Plutão, você pode ter um cara que é um cirurgião, ele tem esse poder sobre a vida e a morte, tá? Ou ele pode ser uma pessoa sem limite, assim, aquele cara que não tem medo de nada e que briga com qualquer um na rua e, enfim, ele pode ter um perfil um pouco temerário, tá? Então, isso tudo você tem que analisar. E ainda olhando as outras coisas, tá? Então, todas as formações, tanto de signo quanto de planetas, elas têm sempre um lado positivo e um lado negativo, que é a luz e a sombra. Todos os signos têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Todos os planetas, né, que têm função dentro do nosso mapa, eles têm o lado luz e o lado sombra, tá? E aí a gente vai querer, obviamente, buscar o lado luz, né? Porque com esse, por exemplo, esse exemplo de Marte Plutão, vai que esse Marte conjunto a Plutão tá lá na casa 8. Gente, esse homem pode ser sim aquele super cirurgião famoso, conhecido porque, sabe, Doctor Strange, aquele que conseguia, que era o expert do expert, que ia fazer uma cirurgia né, era neurocirurgião e ele conseguia, ele era super habilidoso naquilo que ele fazia. Mas pode ser um matador, né? Pode ser um assassino de aluguel, enfim. Gente, isso existe no mundo, todo mundo sabe, né? Existe, tá por aí. A gente vive, inclusive, numa cidade, né, que a gente convive com essa violência o dia todo, e a violência, ela tá ligada a esses dois planetas, Marte e Plutão. Marte é o deus da guerra e Plutão o deus do submundo, tá? Então, se a gente juntou isso ainda com a casa 8, então você tem que ter bastante cuidado. A gente vê às vezes até no jornal, não é? A menina que foi... Uma menina da Zona Sul que se encantou pelo chefe do tráfego da Rocinha, ou de alguma outra comunidade. É o perfil masculino que ela tem no mapa dela, que ela está lá buscando, em vez dela buscar o cirurgião, ela foi buscar o traficante, o cara que tem poder, que tem as armas, enfim, que tem o poder sobre a vida e a morte. Então, todos esses aspectos precisam ser analisados com cuidado para que a pessoa faça boas escolhas, né? Ela poderia, em vez de ter subido o morro
ter buscado esse padrão numa escola de, né, vai, sei lá, entra num grupo aí de médicos e vai tentar conhecer uma pessoa que tem aquele perfil, mas pelo lado positivo, né? Assim como o Saturno, né? Se você tem, por exemplo, um Marte conjunto a Saturno, né? Esse Marte conjunto a Saturno indica um homem extremamente estável. Bom, depende também do signo onde estiver, tá? Mas ele pode, se esse Marte conjunto a Saturno, por exemplo, estiver na casa 10, tá? Então, esse homem vai ser algum executivo, alguém que batalha muito. Se tiver em Capricórnio, ainda por cima, então é que esse perfil masculino, ele vai ser representado por um homem que é batalhador, que é ambicioso, que corre atrás daquilo que ele quer, que faz por onde chegar num patamar de status social alto. Então tudo isso vai influenciar. Conhecer todas essas pequenas dobrinhas no nosso mapa, entende? Que vai indicar uma série de coisas, tá? Assim como pelo seu lado, o lado da mulher, a Vênus no teu mapa vai dizer como é que você escolhe a pessoa com quem você vai ficar. Então, além de existir um padrão masculino, indicado pelo Sol, indicado pelo Marte, indicado pela casa 7, você também tem que olhar a sua Vênus, porque a Vênus vai dizer como é que você faz as escolhas, como é que você se relaciona com o masculino. Então, por exemplo, se você tem, né, uma Vênus fazendo trígono para Marte, você tem facilidade de se relacionar com o sexo oposto, tá? Facilidade de se relacionar, assim, de atrair, de jogar chá. E também, obviamente, tem que olhar os signos, né, que esses planetas estão. E aí, o relacionamento homem-mulher e a forma como você vai paquerar e atrair o outro é bem fluida, digamos assim. Por quê? Porque os dois planetas estão em trígono, tá? Quando esses planetas estão conjuntos, aí a coisa pega, entendeu? Mas pega no bom sentido, porque normalmente quando a mulher tem o Marte conjunto a Vênus, ela é uma mulher sexualmente mais atraente e mais... Tinha uma professora minha que dizia que tem fogo no rabo, né? Mas desculpem o termo. Mas é assim, porque a energia sexual é bem ativa. Por quê? Na mitologia, de novo, a Vênus e Marte, né? Vênus, a deusa do amor, e Marte, o deus da guerra. Eles eram amantes. Eles foram amantes. Então, eles foram, né, amantes na mitologia. Então, eles representam o feminino e o masculino na questão do relacionamento físico-sexual entre homem e mulher, tá? O ato de paquerar, como a mulher se coloca quando tem a conjunção, né, de Marte, de Vênus com Marte, ela é mais agressiva, digamos assim. Agressivo não é bem a palavra, porque aí depende muito do signo, tá? Se for em Áries, então, nossa senhora, essa mulher, ela vai lá e tira o cara, entendeu? Pra dançar, ela vai lá e chama, vem cá, vem namorar comigo, enfim. Ela é mais ativa, digamos assim. Mas, de qualquer forma, em qualquer signo que esteja essa conjunção, ela vai ser mais ativa, digamos assim. E se for um aspecto tenso, né, uma quadratura ou uma oposição, tem sempre um embate. Mas isso não significa que vai ser ruim. É sempre uma conquista mais turbulenta, digamos assim. Uma conquista mais turbulenta. Porque sempre tipo... Não, sabe aquelas pessoas que vivem... que começam brigando e acabam se amando? É esse tipo de relacionamento. Começa se xingando. Nossa, não suporta esse cara e tal. É aquela energia que... não me dou com ele, no final acaba namorando, entendeu? Porque atraiu de uma maneira um pouco mais
chocante, digamos assim, né? Um choca com o outro porque são aspectos mais tensos. Se não tiver aspecto nenhum no mapa, você vai analisar só o signo que está a Vênus e como é que outros aspectos que a Vênus possa fazer no mapa, né? Se ela faz um aspecto, por exemplo, a Vênus conjunto a Saturno, é uma mulher extremamente criteriosa na hora de escolher. Ela não vai escolher qualquer um, ela não vai... ela é mais criteriosa do que se fosse uma Vênus em Virgem, entendeu? É assim, discriminativo. Ela vai escolher o suprassumo, ela é muito criteriosa para escolher o cara com quem ela vai se relacionar, tá? E aí junta isso, as características do Sol, do Marte, a casa 7, e aí você vai montando esse quebra-cabeças para saber, né, se vai ser uma forma fácil, né, se ela encontra facilmente esse padrão de homem ou esse homem que vai se encaixar no perfil que está no mapa dela, se vai ser uma coisa mais complexa, entendeu? E aí, como eu estava falando antes, se você tem o Sol e o Marte, faz aspectos para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, minha filha, essa lista é interminável. As chances de você vai ter que procurar um bocado para achar esse homem, porque você colocou tantos quesitos necessários nessa lista que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque cada um desses elementos que você soma, você vai complicando mais a história, né? Tem que ser atlético, ele tem que ser um professor de pós-graduação, tem que ter um super cargo ou ser um empresário de sucesso, ele tem que gostar de me levar para dançar, porque se tiver um Netuno envolvido, é aquele cara que quando no dia dos namorados eu chego em casa e ele cobriu o piso de pétalas de rosas vermelhas, ele tá me esperando com uma ceia, ou então ele me leva para jantar num barco, alugou um iate e o jantar tá ali com violinos tocando e prosecco à vontade, entendeu? Aí vai somando isso. Pode existir? Pode existir. Vai ser fácil de achar? Não sei se vai ser fácil de achar. Aí, só analisando o mapa como um todo e também conhecendo a sua história passada, né? O que foi que você fez nas vidas passadas em termos de relacionamento para trazer esse perfil de homem tão exigente para essa vida, né? E como você se comportou, se nessa vida você tem algum karma de relacionamento para pagar ou não. Enfim, somando isso tudo, você vai ter o perfil do homem ideal, mais como é que você se relaciona, mais possibilidades de você encontrar ou não encontrar facilmente essa pessoa, e qual é também a sua expectativa, não é? Porque o teu mapa também vai dizer se estar num relacionamento longo e duradouro é uma necessidade absoluta ou não, não é? Eu agradeço a presença de todos aqui. E se você tiver mais alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então, foi um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Eu agradeço a presença de todos. Beijo para todos.